Seja bem-vindo a mais um episódio do YoungCast. Que prazer te receber aqui. Eu falo pra você que nós temos um relacionamento muito sério, porque há quanto tempo você já está comigo aqui neste canal, acompanhando cada entrevista, cada episódio. Eu penso que você é aquele telespectador que não vê a hora de sair episódio novo do Young, porque você quer maratonar. Nós estamos recebendo um número muito interessante no Instagram. Isso demonstra que muitas pessoas estão acompanhando os nossos cortes, estão gostando do conteúdo que a gente está entregando lá. E isso está sendo bom para quê, Yang? Para aumentar a nossa comunidade aqui no YouTube. Então, já quero fazer o pedido para que você se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada. E toda vez que o YoungCast chegar, você será notificada e notificado que o podcast que mais viraliza cortes na internet já está no ar. Então, clica no botão de se inscrever e já aproveita para participar do nosso grupo especial. Isso aqui é novidade. Nosso grupo especial no Telegram. Então, você participando do nosso grupo, você tem acesso diariamente aos cortes do Young, assim como os bastidores das entrevistas, tudo que acontece, a gente vai disponibilizar em nosso grupo do Telegram. É só clicar aqui na descrição, acessar o nosso grupo e ser feliz. Vamos avançar? Seguinte, durante a entrevista, a minha produção vai inserir, ou eu sempre erro o lado, mas ou do lado esquerdo ou do lado direito, vocês vão perceber que durante toda a entrevista estará disponível para você o QR Code da Associação Ana Elisa. Eu estou retornando para Luanda no próximo mês e nós vamos fazer as doações de alimentos, brinquedos para as crianças da comunidade do Mayombe, que é aquela que vocês viram o vídeo em nosso Instagram. Eu estou retornando para lá graças ao valor que nós já estamos levantando das doações de cada um de vocês. Nós vamos poder fazer essas doações com muito carinho para aquela comunidade, para aquela província de crianças e pessoas que necessitam muito. Então é só você apontar a câmera do seu QR Code aí, ó. Você vai ver que vai estar aqui, ou no esquerdo ou no direito. Aponta a câmera do celular, lê o QR Code, faça a sua doação e nós estaremos no dia 1º de novembro indo para Luanda, Angola, para fazer essa doação. Então nós contamos muito com vocês. Eu estou recebendo uma convidada aqui muito especial. Eu tenho um prazer de dizer que o Young ele é um podcast fora da caixinha. Por quê? Porque nós somos um podcast que nós gostamos de trazer aqui pessoas inteligentes, pessoas que têm projetos, pessoas que entendem a importância do diálogo. Nós temos uma preocupação com a nossa audiência para que a nossa audiência seja constantemente abastecida de conteúdo que eleva. Eu tenho uma preocupação muito grande em elevar o intelectual de cada um dos meus seguidores. E é por isso que eu sou muito grato a Deus, porque Ele sempre coloca em nosso caminho pessoas que nos ajudam a cumprir esse propósito. E essa minha convidada é uma dessas pessoas que, só para vocês terem a noção, ó, a bio dela, ela é escritora, palestrante, conselheira estratégica e uma das principais especialistas em cooperativismo no Brasil. Ela tem mais de 20 anos de atuação na aceleração de resultados de empresas cooperativas. Vocês estão vendo que é outro nível, né? O Young é outro nível, pai. E grandes multinacionais. Ela construiu sua trajetória apoiando organizações no acesso a novos mercados, na expansão estratégica e na criação de modelos de crescimento sustentável. Ela é formada em administração de empresas com especialização em gestão empresarial e financeira. Então, já aproveita, pega um caderno para você anotar as dicas que nós vamos receber aqui. É importante você saber que para que você cresça, para que você cumpra o seu propósito, para que você seja um empresário de sucesso, uma empresária de sucesso, você precisa ouvir pessoas que já avançaram e já conquistaram grandes coisas. Essa minha convidada especial é a querida Luciana Martins. Seja bem-vinda, minha amiga, ao YoungCast. É um prazer te receber. Prazer, Yang, que felicidade ouvir você falando assim tão próxima. Hoje me dá a certeza de que sim, o lugar de estar era exatamente esse aqui, o momento era esse. Eu estou muito feliz de poder trocar essa ideia, compartilhar e conversar contigo e poder levar aí um pouquinho desses 20 anos de carreira e de propósito.
Cara, o prazer é todo meu, Luciana. É um prazer imenso te receber aqui. A Luciana, ela está passando aqui por Alphaville. Já tem um voo agora, retorno, né, pra Uberlândia. Uberlândia. Eu não posso começar esse podcast sem mandar um abraço pros meus queridos seguidores mineiros, o pessoal lá de Minas, o pessoal de Uberlândia. Um grande abraço pra vocês. Estou aqui com a sua conterrânea e muito obrigado a todos pela audiência. Ela que, por sinal, né, eu trouxe um presente aqui. Eu falei, cara, esse presente eu tenho que ganhar na frente dos meus seguidores. Eu tenho que mostrar isso aqui pro Brasil, tem que acompanhar isso. É isso. E eu trouxe com muito carinho, muito, Cara, muito carinho. eu sou curioso, do jeito que eu sou curioso, eu vou querer abrir. Yang, o chamado de um propósito chega para você. Ó, vou virar aqui para que vocês possam acompanhar o chamado de um propósito. Olha só que legal aqui. Aí, pega aqui câmera. Tem um Eu gostei símbolo. desse detalhe aqui. É um Lembra símbolo muito do Espírito Santo. Uau! Esse é o símbolo do Espírito Santo e ele tem um significado muito bonito. Aqui é uma aliança, Yang. Uma aliança. Olha só. Significa o seguinte, quando o seu coração ele está em aliança com o Divino Espírito Santo, você tem o seu coração enraizado pelo Espírito Santo. Tá vendo as raízes aqui? Sim. Por mais que você atravesse desertos, que atrás do Espírito Santo tem os nossos desertos, as nossas árvores secas. Por mais que você atravesse desertos, se o teu coração está alinhado ao Espírito Santo, você florescerá. Uau! Aqui. E eu desejo do Uau. fundo do coração que o Posso Espírito abrir? Santo, por favor, aqui, pode puxar aqui pra Aí, cá. deixa eu abrir para mostrar para minha Isso. audiência que eu tenho algumas pessoas aqui. Olha Olha. só, cara, que isso? Pílulas de propósito, o chamado de um propósito por Lúcia. Cadê? Isso. Mostra aqui. Cara, eu gostei desse press kit, cara. Esse aqui é algo bem chique, né? E esse daqui, que é um marcador de páginas, Uau. por quê? Porque o Espírito Santo acompanhe todo o teu conhecimento, todas as tuas leituras, independente do livro que você esteja lendo, Uau. Yang, que o Espírito Santo esteja presente nesse desenvolvimento, nessa capacitação. Uau. Aqui tem 3 chamados importantes da minha vida, né? O chamado de Santa Maria, que nós vamos falar sobre Uau. ele. O chamado do cooperativismo, que nós também vamos falar para ele. Uau, eu vou até aproveitar aqui, ó, olha só que legal. O chamado de um propósito celebra a busca pelo sentido da vida, a espiritualidade e a importância de seguir os chamados que a vida nos apresenta. Descubra a ideia central de que todos nós possuímos um propósito que nos define e siga os chamados pessoais e profissionais que nos guiam nessa busca essencial. Os momentos chaves destacados, como o nascimento e a descoberta do propósito, moldam nossas vidas e nos conectam a aspectos fundamentais, como o amor, a dor, a espiritualidade e novas paixões, capacitando-nos a impactar o mundo de forma positiva. E o que eu achei interessante é que até a dor ela entra, né? A dor. Há muito aprendizado. Há mais aprendizado na dor, Yang, do que no momento de felicidade. Há mais aprendizado na dor do que no momento de felicidade. Há mais aprendizado na dor. Porque na dor você está sentindo plenamente. Então, os nossos desertos moldam muito o que nós vamos ser depois deles. Então, você percebe Uau. que todo mundo que passa por um deserto, ao passar, ele sabe que aquele deserto foi extremamente necessário para que você se tornasse de fato quem você é. Então, a dor tem muito mais aprendizado do que na felicidade. Ou seja, isso é um pretexto para que a gente até reforce que as pessoas não devem negligenciar as dores que elas sentem nessa vida. Faz Não, parte. Faz parte, Yang. E a dor, né, muitas vezes as nossas tempestades a gente não consegue colocar para o outro vivê-las. Você não coloca na porta do outro aquilo que você precisa passar. E quando a Uau. gente entende que atravessar esses desertos, mas com a certeza de que Deus está do nosso lado, que Ele está muitas vezes até nos carregando nos desertos, e que vai chegar do lado de lá, nós seremos mais fortes. Pode ser que não chegamos da forma com que a gente imaginou, mas nós vamos chegar da forma com que Deus pensou para nós. E Ele sabe muito mais sobre isso do que nós. Uau. Ele tem, assim, esse ponto eu até penso que às vezes a gente passa por algumas coisas em nossa vida e a primeira coisa que a gente quer é
aliviar a dor. Terminar com ela. Sabe aquela ideia, por exemplo, do dipirona? Eu quero tomar o dipirona porque eu preciso acabar com a dor, eu preciso terminar com essa dor que eu sinto. Só que isso que você falou faz tanto sentido que eu lembro que uma frase que um convidado ele falou pra mim é que a maturidade ela é gerada no ventre da dor, que a gente só amadurece por conta da dor. A gente só nós temos, né, o trauma. A gente só sobe o nível quando a gente passa por uma dor, ressignifica todo aquele processo e passa a refletir o que nos levou a passar por tal situação. Você acredita, por exemplo, que a dor ela pode estar ligada diretamente com o propósito? Por exemplo, se eu tenho um certo trauma na minha vida emocional, na minha vida sentimental, de repente eu tenho um trauma em um ponto específico, aquilo pode estar ligado diretamente ao meu propósito? Yang, eu vou te trazer uma reflexão que eu tive um insight semana retrasada em Olambra, lá em São Paulo. Nós estávamos fazendo uma visita às estufas de flores. E o pessoal estava explicando como que as orquídeas, como elas processam e tal. E aí, no meio da explicação, me veio assim, aquele momento assim, nossa, é isso, Luciana, é isso. Você me disse, Luciana, será que não é na dor que a gente desperta o propósito? E aí eu penso a orquídea. Qual o propósito da orquídea? Florescer, não é, Yang? Sim. Sim. A orquídea, ela nasceu para florescer. Para florescer, exatamente. Quando uma orquídea, ela vai para dentro de uma estufa, ela vai formando as folhas. A estufa está em geralmente 27, 28 graus. Então, ali é um lugar quentinho, uma zona de conforto, tá assim, mar calmo, né? Nada acontece. Olha só que quentinho, que zona de conforto boa. Uau. Para que ela floresça, Yang, eu preciso dar um choque, eu preciso traumatizar aquela orquídea. Eu tenho que sair de 27 graus para ir para 17 graus. Porque se ela não tiver esse trauma, esse choque, o que acontece? Ela não floresce. Então, as flores, elas precisam dos invernos. Ali é uma estufa, nós estamos simulando o inverno. As flores nascem de invernos. Se não houver inverno, não é possível a orquídea florescer. Assim como se você pegar aquela metáfora das pérolas. A pérola, ela precisa. Lembra da pérola? A pérola. Eu lembrei da flor. Ao ver a flor, Yang, eu lembrava da pérola. Como que é a pérola? A pérola, ela é gerada na ostra, né? E é um processo que há um trauma, acontece um trauma para que a pérola ela seja gerada. Entra uma sujeira. Se não entrar algo que incomoda ela, ela não faz pérola. E muitas vezes a gente negligencia as dores, os nossos invernos. Alguns enfrentam invernos maiores. Mas lembre-se, qual que é o propósito da flor? Florir. E só inverno faz uma flor florir. Esse é o propósito da nossa vida. Não ignore as suas dores. Quando você falou, por exemplo, a questão da pérola, né? É muito fácil a gente enxergar a beleza da pérola, porque a pérola, ela é atrativa, né? Aliás, um colar de pérolas, quanto que custa um colar de pérolas? É lindo, é atrativo. E isso remete até à nossa vida, porque às vezes as pessoas, elas enxergam, né, o nosso resultado, mas elas não enxergam o nosso processo. É fácil enxergar uma pérola que é muito bonita, linda, atraente. Difícil é enxergar e aceitar o processo que foi para ela ser gerada. Isso. Por que as pessoas, elas geralmente têm essa dificuldade de olhar para nós e enxergar de fato o nosso processo? Por que parece que sempre nós só seremos vistos pelas pessoas apenas pelo resultado? Porque, na verdade, a gente tem uma característica de nos comparar. Hoje estamos vivendo, Yang, numa sociedade que a comparação, ela está muito mais cruel para com as pessoas do que antes. Tanto é que nós estamos vivendo uma pandemia de crise, de depressão, de ansiedade, e as pessoas estão tristes. Nós estamos vivendo a geração mais triste, talvez, da história da humanidade até hoje. E aí você pensa, da onde que vem essa tristeza? Porque a gente se compara ao sucesso, não ao processo. Igual você falou, Lu, o processo, mas você olha o sucesso. Aí quando você olha aquele sucesso,
você começa a comparação, e a comparação é o caruncho da alma, porque das duas maneiras ela é horrível, porque das duas maneiras, quando você se compara, você peca. Uma, porque quando você se compara e você percebe que você está melhor do que aquela pessoa que você está se comparando, você comete o pecado da vaidade. Sim. E aí é extremamente maléfico, porque você está olhando para o outro e muitas vezes você perde o foco do que está fazendo, você perde tempo. Quando você se compara, Yang, e o outro, ele está pior do que você, aí você comete um outro pecado pior. Ele está pior do que você, que é a vaidade. Quando ele está melhor, você comete o pecado da inveja. Porque você imagina assim, eu gostaria de ter o que ele tem. Mas será que eu gostaria de passar pelo processo? Igual você falou, Lu, o processo, ele é importante, mas as pessoas só olham o sucesso. Por quê? Porque muitas vezes eu estou me comparando, eu estou deixando esse caruncho da alma entrar no meu coração. O que vai para a vaidade, Yang, ou que vai para a inveja. Dos dois, nas duas situações vai ser ruim. Nas duas situações. Tanto quanto nesse ponto assim de enxergar, por exemplo, as pessoas em posições acima das nossas. Nem todo ser humano tem essa capacidade, essa maturidade de enxergar uma pessoa que está acima, né? Às vezes tá mais avante do que ele. E ele enxergar aquilo e falar, cara, uau, eu celebro a vez dessa pessoa e vou esperar chegar a minha. Muitas pessoas têm essa dificuldade, principalmente nessa questão da celebração, que é o ponto que eu julgo ser fundamental, né? Eu particularmente aprendi com os meus pais que toda vez que algum amigo meu ganhasse qualquer coisa, eu tinha que ficar alegre por ele e celebrar. Porque a velocidade que eu tenho para celebrar a conquista de alguém ou a vitória de alguém é a mesma velocidade que eu conquisto a minha. Mas hoje é exatamente como você falou, as pessoas têm essa dificuldade. Às vezes as pessoas não conseguem olhar para outra, ver que a pessoa está além e dizer, ó, eu te celebro, eu celebro suas conquistas. Porque muitas vezes aquele sentimento, Yang, de pensar assim, nossa, eu olho para o lado e por que essa pessoa acontece? Por que essa pessoa tem sucesso? Por que não acontece comigo? O que eu fiz de errado que não acontece comigo? Só que esse sentimento de olhar, eu lido com líderes. Então, eu desenvolvo a parte dos CEOs, Yang, e acompanhar esse sucesso de carreira. E muitas vezes os próprios, os meus mentorados, eles chegam para mim e falam assim, nossa, Luciana, mas parece que eu olho para o lado e todo mundo tem sucesso, mas não acontece comigo. O que está acontecendo comigo? Esse é o questionamento que eu escuto direto. O que eu estou fazendo de errado? E aí, primeira coisa, você está perdendo tempo olhando para o que o outro está fazendo ou você está preocupado em fazer o que tem para ser feito, entregar o que você vai entregar? Porque o que mata uma boa ideia, Yang, não é uma má ideia. O que mata uma boa ideia é você não ter coragem para executar. É você procrastinar. É você não ter disciplina para entender que o processo ele precisa de crescimento e ele vai ser gradual. Essa pessoa não chegou no sucesso lá de uma hora para outra. Não foi assim. Yang, começou o podcast ontem e agora explodiu. Foi assim, Yang? Como foi, Yang? Foi um celular, foi lá atrás, apenas um único celular, sem ninguém, né? Não tinha apoio, não tinha patrocínio, não tinha nada. Só tinha uma coisa. Tinha esse estúdio lindo em Alphaville? Nada. No metro quadrado mais caro de São Paulo? Nada. Não tinha. Só que aí eu começo a pensar, nossa, mas como tá tão distante, então vai ser difícil demais. Aí eu não dou o primeiro passo, eu não começo. Então, muitos dos líderes que eu faço mentoria, eu digo, gente, dê o primeiro passo. O excesso de perfeccionismo, eu só vou fazer um podcast o dia que eu tiver 3 câmeras que custam cada uma lá seus 80 mil reais. Não, eu vou começar com o celular que você começou. Então, e eu vou preparando durante o tempo, Yang, aos poucos. Então, o sucesso, ele acontece para pessoas que fazem, mesmo não estando perfeito. Mesmo não estando perfeito. A importância, então, está no começar. No começar. Exato. Porque lembra da questão da comparação que nós discutimos? Sim.
A felicidade, Yang, ela tem uma matemática muito simples. Em algumas palestras eu sempre digo que é o seguinte: expectativa menos realidade é igual a felicidade. Uau, não, tem que ter expectativa Menos menos realidade é igual a é felicidade. igual a felicidade. Uau. Por que nós estamos vivendo na história a geração mais triste da história, com maior índice de depressão, sim, suicídios? sim. Porque antes, na época do teu pai, do meu pai, Sim. Yang, ele se comparava com o vizinho. Ele olhava para o lado e o vizinho estava ali, né? Com um carro, aí o vizinho trocava de carro, ele pensava, nossa, eu tenho que trocar de carro. O vizinho comprava um sofá novo, ele ia lá, sentava no sofá e falava, nossa, eu preciso de um sofá. Agora, Yang, as pessoas se comparam à rede social, que não é real, que muitas vezes é flashes. Na maioria das vezes, Na maioria das vezes. é. Só que aí, olha o poder da nossa comparação. Então, eu tinha uma expectativa de ter o carro do meu vizinho. Hoje eu tenho uma expectativa de ter o iate do Gustavo Lima gravando lá na Grécia. Mudamos o patamar Só de mudou, expectativa, né? Exato, exato. Então, assim, aí, excesso de expectativa. Eu tenho expectativa de ter a vida da Virgínia lá, a quantidade de seguidores, ser rainha de bateria. E aí eu olho para minha vida e falo, pera lá, eu tô aqui lavando prato e lavando louça. Aí a minha realidade dói, porque a expectativa tá lá no alto e a realidade aqui embaixo. Aí o que acontece? Frustração, infelicidade. E a felicidade não mora onde a frustração se esconde, Yang. Uau, uau. Se você tem alguma área na tua vida, seja profissional, pessoal, que você carrega uma frustração, algo que te incomoda na alma, a felicidade não reside onde a frustração ela se esconde. Se ela se esconde, Yang, não vai dar para ser feliz. E lembra da comparação? Se eu me comparo, eu automaticamente aumento meu nível de expectativa, a minha realidade vai ser baixa e a partir dali eu vou ser infeliz. Então, acho que a gente precisa equilibrar, sabe? Deus é muito preciso com o que Ele cria. A gente precisa criar menos expectativa e viver mais a realidade. Ser grato por aquilo que a gente já tem. Exato. Quando você falou, eu achei fantástico essa questão da comparação, porque aí entra um ponto muito interessante. Dois pontos que todo ser humano precisa ter bem resolvido é a questão da sua identidade e do seu propósito, que são duas coisas diferentes. Né? O ser humano que ele não descobriu o seu propósito, ele é alguém apenas que está vagando por essa terra. Né? Eu diria que é como uma faca cega, não tem utilidade. Né? Porque ele não está, de fato, dentro do seu propósito. Mas o quanto a comparação, porque o que você trouxe que eu achei muito precioso é que às vezes a pessoa ela tá aqui, mas ela tá muito assim, olhando pro lado. Preocupada. Né? Eu não tô com olhando outro. aqui para minha embarcação e fazer ela avançar. Eu tô olhando pro lado e eu estou dizendo, cara, aquele barco está na frente. O quanto é esse fator de olhar muito para o lado, olhar muito para a vida das pessoas, se comparar muito com as pessoas de fora, principalmente com pessoas que estão nas redes sociais, o quanto isso influencia na pessoa não conseguir descobrir a sua identidade e o seu propósito? Muito, porque às vezes a pessoa acha que o sucesso, né, você conseguir atingir aí remuneração e monetizar muito alto, ganhar dinheiro, isso é um propósito, né? Eu vou te contar, Yang, como que essa Luciana, no meio da jornada de vida, descobre o propósito e o quão difícil é para as pessoas. Às vezes eu acompanho líderes que estão com 70, 80 anos e até hoje não descobriu o propósito. E aí você fala, Lu, será que a comparação te permite se aproximar do teu propósito ou te distancia? Eu começo aos 19 anos como consultora de empresas no mercado do agro, né? Desbravando o agronegócio no Brasil, que é essa mola propulsora aí do nosso país. E detendo sucesso e palestrando e fazendo consultoria e participando de conselhos, a minha vida profissional aconteceu muito cedo. Eu aprendi a ganhar dinheiro no mundo físico.
Na época não tinha, né, o universo digital. E aí, aos 19, eu começo a viajar o Brasil inteiro, 24 dias, ponte aérea, sobe, desce, ponte aérea, sobe, desce. Eu ficava 24 dias fora de casa. Constantemente. Constantemente. Já era casada, Yang, aos 19. Me casei muito cedo, me casei aos 17. 17, sim. E aí, o sucesso ele veio, porque se você foca, se você não olha para o lado, se você não se compara, se você só pensa, eu quero fazer isso, e disciplina e foco, o dinheiro ele vai vir, ele vai acontecer, você vai ter sucesso. Não tem como essa matemática dar errado. E aí, nesse período que nós estávamos ali, eu aos 19 anos, isso era 2004. Eu comecei a entender que a minha vida era aquela, sucesso, 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 ganhar dinheiro, vamos fazer palestra. Um dia estava no sul, outro dia estava no norte, outro dia estava no nordeste. Até 2013. Em 2010, eu fazia alguns treinamentos para o Exército. E eu capacitei os oficiais que foram em missão de paz para o Haiti. Aconteceu o terremoto, lembra do terremoto, Yang, no Haiti? Sim, no sim. Haiti? Isso. Aconteceu o terremoto e foi um pelotão de Uberlândia. E na época o sargento desse pelotão falou, Lu, eu precisava treiná-los em gestão de crises. E eu já fazia treinamentos e tal, palestras. Eu falei, olha, não sei sobre gestão de crises, mas eu posso me capacitar. E ele falou, não, nós vamos dar o curso para você e você replica para o meu pelotão. Ótimo. E eles foram em missão de paz. Passou esse processo, eles voltaram, Yang. Em 2013, acontece o incêndio da Boate Kiss. Eu estava onde? Na minha casa? Curtindo aquele dinheiro que eu estava ganhando? Não, eu estava em Porto Alegre, trabalhando. Lembra dos 24 dias? Sim, sim. Eu estava lá girando o meu prato de plástico. Eu estava girando meu prato de plástico. Meu trabalho, porque eu achava que carreira era, assim, a coisa mais importante da minha vida. E aí eu acordo no domingo com a notícia de que tinha acontecido o incêndio na Boate Kiss. Eu tinha um trabalho em Cruz Alta, não dava tempo de voltar para Uberlândia. Então eu ia ficar nesse resort em Viamão domingo, segunda e na terça-feira. Terça-feira eu iria para Cruz Alta para fazer outro trabalho. E aquilo foi mexendo comigo, a repórter Yang foi falando, olha, Santa Maria precisa de você, precisa de voluntários, você precisa, nós vamos precisar muito de apoio aqui, aconteceu uma grande tragédia, mas não se falava em vítimas ainda. Yang, ainda não tinha anunciado. Não. Ela só falava que ia precisar de voluntários. Yang, aquilo tocou fundo no meu coração e é aquele negócio, o seu propósito está muito ligado ao dom que Deus te deu. Sim. Mas ele te faz alguns chamados. Se você observar, se você escutar o que Deus tem para você, ele vai falar no teu ouvido, eu preciso de você para isso. E você vai sentir no coração. Você pode simplesmente falar, isso é coisa loucura da minha cabeça. Sim, ou seguir o chamado, né, Yang? Ou seguir o chamado. Nesse caso, o Espírito Santo estava muito forte e eu disse, eu vou. Não sabia o que eu ia fazer. Eu poderia ajudar a distribuir alimento, água, né? Ajudar no apoio psicológico das famílias. Mas eu segui até Santa Maria. Peguei meu carro, segui até Santa Maria. Eu lembro que eu estava fazendo check-out no hotel. E o dono da distribuidora que eu estava atendendo virou para mim e falou assim, onde você vai? Aí eu falei, estou indo a Santa Maria, Jairo. Eu preciso estar em Santa Maria. Eu não sei porquê, mas eu preciso estar lá. E ele falou, mas Luciana, eu fiz 3 dias para você descansar aqui, pra você não ter que voltar a Uberlândia. Eu falei, mas eu preciso ir. Eu não sei te dizer o que eu vou fazer lá, mas eu preciso estar lá. Chego, tinha uma tendinha, Yang, branca, assim, e nessa tendinha eu estava cadastrando os voluntários. Aí eu olho para a moça e falo assim, ela pergunta, o que você sabe fazer? Na hora, Yang, eu lembrei de 2010, eu me lembrei do Haiti. Eu disse, olha, eu posso fazer o que você precisar, eu posso lavar banheiro, eu posso entregar comida, eu posso ajudar nas famílias, a parte psicológica, mas eu tenho conhecimento de gestão de crises. Eu nunca geri uma crise. Mas eu tenho conhecimento teórico disso. Essa mocinha virou para mim e falou assim, Yang, você espera aqui,
correu, buscou a major que estava coordenando Santa Maria. E a major, uma loira alta, dos olhos azuis, assim, Yang, chegou para mim e falou assim, o que você sabe fazer? Aí sabe aquele frio na barriga, o medo? Sim. O medo às vezes te paralisa. Nessa hora ele já vem de imediato, né? Aí eu, não é que eu sei fazer, sabe? Aí você dá um passo para trás. Não, Sim. não é que eu sei fazer. Tentando te parar, né? Te barrar. Mas eu tenho conhecimento teórico sobre gestão de crises. Ela segurou na minha mão e falou assim, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. E aí ela me leva, eu acho que para o cenário mais devastador que eu já vi na minha vida. Ela me leva para o ginásio onde estavam descarregando os corpos. Eu cheguei no momento que estavam descendo os corpos dos jovens. E aí quando chegou lá, todos os meus sentidos foram aguçados. Todos, Yang. Porque a visão, tinham 2 fileiras assim, dos jovens deitados. 2 de um lado e 2 de outro. De uma ponta do ginásio até o final. Eles colocaram aqueles plásticos pretos e distribuíram as crianças. Eu falo crianças porque pareciam crianças. Pareciam que estavam dormindo. Um do lado do outro, Yang, assim. E aí, nesse momento, os telefones, Yang, tocavam. Então, a visão já tinha sido acionada, assim, de uma maneira brutal. Mas os celulares tocando é algo que eu demorei 10 anos para conseguir falar sobre essa experiência. Os celulares das vítimas, deles? Os celulares das crianças, estavam dos nas jovens. Estavam nas roupas, nas bolsas. Meu... E você sabia que era uma mãe, que era um pai que estava ligando ali desesperadamente, Yang, para conseguir falar com aqueles filhos. E eles não iam atender o telefone. Meu Deus. E nós não podíamos atender. E aqueles telefones, eles demoraram muito para acabar a bateria. Muito, Yang, muito. E o cheiro, apesar de você olhar, pareciam estar dormindo, mas tinha um cheiro de fumaça muito intenso. E aí eu olhei para a major assim e falei, meu Deus. E ela disse, Luciana, isso aqui não é o pior. Agora nós vamos descer. Eu falei, não tem nada pior do que isso aqui. Não pode existir uma coisa pior do que isso aqui. E aí a gente desce para o ginásio onde ia acontecer o velório coletivo. Os pais procuravam em todos os hospitais, Yang. O último lugar que ele queria encontrar o filho era lá. Então, o último lugar que ele ia era lá. E a gente estava soltando as listas. E ali, pais tentaram se suicidar naquela ocasião. Porque você pensa, teve pais que perderam um filho, que era o único filho. Teve pais que perderam 2 filhos na tragédia. Teve pais que perderam os filhos e os sobrinhos. Era uma cidade inteira, não tinha uma pessoa naquela cidade que não tinha perdido alguém. Então, a cidade de Santa Maria inteira estava dentro desse ginásio. E aí a major falou assim, eu não sei por onde a gente começa, mas nós precisamos começar. Não tinha insumo para autópsia, não tinha ventilação, sabe? Então, a gente tinha que organizar a parte de ventilação. Os voluntários estavam todos assim, sem direção, entregando uma água, entregando 2, água quente, aquela coisa louca. Comida aberta onde a gente tinha corpos. Tava assim, um cenário de guerra mesmo. E aí eu virei para ele, falei para a major, vamos começar do começo, me dá uma prancheta. Vamos entender tudo que a gente precisa de insumo, tudo que a gente pode amenizar para esses pais. Eu sei que amenizar a dor dos pais naquela situação era como se você tivesse um beija-flor apagando um incêndio numa floresta. Com o bico, né? Mas tinha muita coisa para ser feita, porque você imagina, mais de 230 vítimas, não tinha caixão, não tinha produto para autópsia, não tinha flores. Teve um pai, Yang, isso era domingo, madrugada de segunda-feira, 2 horas da manhã, nós já tínhamos rodado, eu chego em Santa Maria meio-dia no domingo, já era mais de 13 horas de trabalho, incansáveis, bolhas nos pés, de subir e descer, de subir e descer. E ele já estava velando a filha dele, e ele vira para mim e fala assim, eu pergunto para ele, tem algo que eu posso fazer pelo senhor que vai te ajudar de alguma maneira, qualquer coisa? Aí ele olha para mim e fala assim, essa era a única flor do meu jardim.
eu só tive essa filha. Deus só me deu essa flor. E hoje Ele está levando ela embora. Mas eu queria que a minha única flor não fosse sepultada sem uma flor. Não tinha flor, Yang. Não tinha flor. E eu lembro que eu entro ao vivo pedindo para que mandassem flores. E Olambra atende o pedido, as cooperativas começam a produzir os arranjos, a FAB vai buscar as flores. Houve uma comoção nacional, tudo que pedia chegava, era uma coisa assim absurda. Teve uma mãe, o Yang, que reconheceu o filho e ela sentava assim do lado do filho dela e ela falava assim para mim, ela falava insistentemente para todo mundo que chegava, não era só para mim, para todo mundo que chegava para ela falava assim: ontem meu filho foi para boate, ela estava em trauma, né? Ontem meu filho foi para boate. Antes dele ir para boate, ele parou na frente da televisão, ele me pediu um beijo, mas eu estava assistindo o capítulo da novela, eu pedi para ele sair, eu perdi o último beijo que eu podia dar para meu filho. Yang, ela repetia isso insistentemente, sabe? E aí eu comecei a entender que na vida a gente tem pratos de plástico e pratos de porcelana. Os de plástico, que eu rodei de 2005 até 2013, é a nossa carreira, é o sucesso financeiro, é tudo aquilo que não faz sentido. E o prato de porcelana, Yang, é o último beijo que você deixou de dar, porque você estava assistindo o capítulo da novela e você estava girando seu prato de plástico e deixou e perdeu o último beijo que ela poderia ter recebido. E às vezes a gente faz isso, não foi só ela, teve várias outras mães que falaram para mim: eu estava esperando o momento de me aposentar para poder aproveitar meu filho, eu estava esperando o momento de que ele se formasse para a gente poder viajar. Não pode, Luciana, como pode? Ele não pode ir embora agora, eu tinha tanta coisa para fazer. Só que aí eu me lembrei de uma parábola nessa situação, Yang, Meu Deus, cara. que diz o seguinte: perguntaram para Deus, o que mais lhe intriga nos homens? E ele respondeu: eles têm pressa de crescer, fartam-se de ser crianças, querem ser adultos. Eles vivem como se estivesse morrendo e morrem como se nunca tivesse vivido. Então, às vezes, a gente não dá o beijo na mãe, não liga para ela, porque tem tanta coisa para fazer. Você está aqui gravando o podcast, seu pai está lá, e aí passa um dia, passa dois, passa uma semana, passa duas. Mas você fala: semana que vem eu vou, semana que vem a gente faz. Será que a gente faz semana que vem? Santa Maria, 230, mais de 240 famílias não teve a semana que vem, não teve o dia seguinte. Cara, e o quanto esse episódio, por exemplo, da boate ali, mudou a sua visão de mundo, né, acerca do que aconteceu? O quanto aquilo foi uma lacuna na sua vida? Porque eu penso que existiu um antes e um depois ali, né? Não. A Luciana, antes dessa tragédia, era uma pessoa. Depois dessa tragédia, ela se tornou uma outra pessoa. E o quão forte e impactante foi essa mudança em você? O que ela causou? O que ela causou? Yang, Deus é tão poderoso, né? Eu falo que Deus é o Deus da abundância, Ele é o Deus do cuidado. Eu tentava engravidar há 2 anos, Yang, e não consegui engravidar. Eu já tinha muito tempo de casada, muitos anos de casada, e eu não conseguia engravidar. Eu já tinha mais de 9 anos de casada e não conseguia engravidar. Então eu não conseguia entender o que aquela mãe estava passando, porque eu não tinha filhos ainda. Mas eu sabia que eu queria muito engravidar. E Deus me deu um tapa na cara, assim, mas um tapa muito forte, que Ele me mostrou que eu não tinha tempo e não tinha preparo para ter um filho ainda. Porque na minha vida não cabia um filho. Naquela loucura de girar prato de plástico, o que eu ia fazer com a criança? E naquele momento eu entendi que aquilo que eu estava fazendo, Yang, a minha vida toda de profissional, de só carreira, sucesso, dinheiro, aspiração, era muito vazio. Então Santa Maria transformou a minha história, porque a partir de Santa Maria eu fui abençoada até por uma mãe que estava lá, a mãe do Rafael. Ela perdeu o Rafael na
no incêndio no dia, e nós estávamos, porque depois que termina todo o processo ali de Santa Maria, eu passo uma semana na cidade, porque eu não consegui me desvencilhar das mães, eu não conseguia desvincular daquelas mulheres. Porque algumas perderam os filhos e estavam com outro filho lutando no hospital. E aí eu fui para o hospital. E aí ela me perguntou, Luciana, você nos ajudou tanto, você tem filhos? Eu falei, meu maior sonho na vida era ter um filho, mas Deus não quer assim. E aí ela disse, você vai ser abençoada, você vai ter um filho. E ele vai ser tão bom quanto o Rafael foi para mim. Um ano depois do incêndio da Boate Kiss, eu engravido. Meu filho nasce em 2014. E para me mostrar que a minha família era meu prato de porcelana. E eu não conseguia falar sobre Santa Maria. Eu passei 10 anos. Quando eu volto de Santa Maria, ninguém entendia mais a Luciana Yang. Eu passo 2 semanas hospitalizada, com pós-trauma. E eu volto uma Luciana totalmente diferente. Uma Luciana que queria despertar e mostrar para o outro que às vezes ele estava girando o prato errado. E começo a escrever o chamado de um propósito, Yang, que é esse livro que você vai ler. Cara, isso é uma coisa assim que é pra marcar mesmo a gente, né? É o prato de plástico e o prato de porcelana, né? E o prato de plástico, ele pode cair no chão quantas vezes for necessário. Você consegue pegar ele e colocar, girar de novo. Agora, o prato de porcelana, não. Uma vez quebrado, você não consegue mais girá-lo. É isso, é isso. Qual o conselho que fica, por exemplo, para quem hoje está trocando o tempo de mesa com a família pelos negócios, para quem está trocando a ligação do filho, a ligação da filha pelos negócios, para as pessoas hoje que elas estão priorizando os negócios na maioria das vezes pensando, eu estou fazendo isso por causa da proteção da minha família, para manter minha família. Qual o conselho que fica para essas pessoas? Eu não vou ser demagoga com você, Yang. Por muitas vezes eu sou uma mulher extremamente ativa profissionalmente. Muitas vezes os meus pratinhos de porcelana caem, ainda depois de Santa Maria, porque eu acho que às vezes eu falando com você aqui é algo que na verdade até eu preciso escutar muitas vezes, porque a gente se esquece. Quando você passa por um trauma, você se acorda, você perde um ente querido, você fala, nossa, meu Deus, a vida é muito curta, eu preciso aproveitar ela. Só que lembra que a felicidade não mora onde a frustração acontece? A carreira, ela também precisa ser um prato girado, assim, sabe, Yang? Você precisa entender que, às vezes, com seu propósito, você vai girar o seu prato da carreira. O que a gente precisa não é simplesmente deixar nossos pratos de plástico caírem para só girar de porcelana, é equilíbrio. Amanhã é aniversário do meu filho mais velho, ele vai fazer 11 anos. E eu me virei do avesso para conseguir pegar o voo hoje, que eu vou pegar esse voo hoje, para chegar lá, para amanhã, na hora que ele acordar, eu estarei do lado dele para comemorar o aniversário dele. Então eu sei que muitas vezes os nossos pratinhos de porcelana vão cair, e muitas vezes na família, como eles são os mais flexíveis, e você fala, tá dentro de casa, eles vão entender, a gente deixa ele cair. Não é você simplesmente parar de girar o de plástico, porque o de plástico ele é importante, a gente não pode ser demagogo, porque é do dinheiro que você consegue prover para a tua família o bem-estar, é do dinheiro que você consegue dar a eles uma vida melhor. É só você não se perder no equilíbrio entre o sucesso financeiro, porque quando você entende o teu dom, eu tenho o dom da palavra, assim como Deus também te deu o dom. Eu tenho chamados pessoais e profissionais na minha vida. Santa Maria foi um chamado pessoal, o agro é um chamado profissional. E aí você une as duas coisas para ter equilíbrio. Isso não te impede de ter sucesso, não te impede de ganhar dinheiro. Não é um pelo outro, é um com o outro, de uma maneira equilibrada. De uma maneira que você consiga ter felicidade onde não reside a frustração. Porque se a sua área financeira, como que você vai equilibrar seu prato de porcelana, Yang, se está faltando pão dentro da sua casa?
Se o teu filho está passando fome, você vai girar? Ah, não, eu vou 100% aqui viver agora para minha família, para o meu propósito. Eu não trabalho mais. Não, tá errado. O dinheiro, ele te permite, ele não vai, na verdade, te tirar do deserto da doença, mas ele vai prover uma rede hospitalar que vai te dar um suporte maior. O dinheiro, ele não vai, de alguma maneira, permitir que você não atravesse seus desertos, mas você vai atravessar os desertos de uma maneira mais digna, como quem está enfrentando um câncer. Então, o que trouxe de Santa Maria é equilíbrio. E direto a gente precisa lembrar disso. Durante 10 anos eu tive dificuldade para falar sobre isso, mas eu descobri que o meu propósito de vida é despertar no outro tanto a capacidade do que ele pode conquistar, de dizer, para de procrastinar, teu momento de acontecer agora, para de olhar para o sucesso do outro, invista em você, você é capaz, vai lá, faz, mas também lembrar, não é só isso, não é só isso. Você precisa entender que muitas vezes você ganhar dinheiro não é aquilo que vai te fazer feliz lá na frente. Eu vejo pessoas tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que ele tem, Yang, é dinheiro. Uau. São tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro. A única coisa que tem é dinheiro. E aí quando olha, Uau. para chegar lá, ele perdeu a família, ele perdeu a criação dos filhos, ele não construiu laços. E aí, geralmente, quando ele chega lá, provavelmente deve se perguntar assim, será que valeu a pena? Eu lido com executivos 70 a mais. E eu posso te dizer, há muitos que me dizem, eu trocaria tudo que eu tenho. Eu daria todo, e eu não estou falando de bilionários, eu estou falando de trilhardários. Eu trocaria tudo que eu tenho para começar de novo e fazer tudo diferente. Então, nós precisamos entender que existe tempo para você fazer diferente agora. E muitas vezes o nosso dom que cada um recebe não é para nós, é para servir. Lembra, lá em Santa Maria eu descobri que o meu propósito era deixar melhor tudo aquilo que Deus me desse a oportunidade de tocar, sejam empresas ou sejam pessoas. Eu não tinha a capacidade de mudar o que aconteceu em Santa Maria, mas eu tenho certeza de que eu deixei aqueles pais de uma maneira melhor do que quando eu encontrei eles. De uma maneira melhor do que quando encontrou eles. É isso. E muitas vezes isso está ligado com aquilo que você tem de habilidade, com aquilo que Deus te deu de dom. Não é possível, Yang, que você veio aqui a passeio. Ele não te mandou aqui simplesmente para você curtir essa experiência aqui humana nossa e ótimo, pronto, acabou, é isso. Você veio aqui só para... Não, ele te deu um dom. E por mais que eu falo que Deus é Deus de bondade, Ele espera que você seja o instrumento necessário na vida das pessoas. Eu não sei qual é o dom que você recebeu, mas algum motivo ou razão tem para isso. Não é só falar aqui no podcast, Yang. Não é possível que é só isso. Não. É porque você transforma através da tua voz. Às vezes, para quem recebe o que você está falando, você fala, a pessoa está recebendo. Mas aquilo toca tão fundo as coisas que você diz, que os seus entrevistados falam aqui, que muda a vida daquela pessoa que está te assistindo. Você nunca viu aquela pessoa, você não conhece, mas você, com o dom que Deus te deu, tem a capacidade de transformar. É tão importante isso, Yang, que eu vou te dizer uma coisa. Eu vejo muitas pessoas com dons divinos de Deus, mas que subestimam esses dons, que subestimam o que faz. E aí, esses dias, num boteco, eu entrei e tinha uma frase.
No boteco. No boteco. No boteco estava escrito um negócio que eu falei, é isso. Estava escrito assim, se você subestima o que você faz, o mundo subestima quem você é. Nossa. Eu falei, é isso. Nossa. Identidade de propósito. Às vezes você tem um dom, você tem uma habilidade, e você fala, mas nem é tão importante, nem é tão bom assim. Se você subestima o que você faz, o mundo subestima quem você é. Você não subestimou a sua habilidade quando você começou com o seu celularzinho. Você não subestimou essa habilidade. Mesmo com medo, você foi lá e fez. Porque dar o primeiro passo, aprender durante o caminho, não é a ausência de, não, eu já tinha essa autoconfiança que o Yang tem aqui. Até o seu tom de voz eu tenho certeza que era diferente. Exato. Por quê? Porque você vai ganhando confiança conforme você vai aprendendo a fazer. A habilidade que Deus te deu, você vem treinando ela, você vem aprimorando, você vem melhorando. Então, não subestime o que você faz, Yang. Porque o que você faz é poderoso. Se você estivesse fazendo para uma pessoa, eu sei que você fala para milhões, mas se você estiver fazendo para uma pessoa, e se para essa pessoa tiver valor, Yang, você transformou aquela vida, aquela pessoa, já valeu a pena. E eu vejo as pessoas subestimarem demais. Não. Você é bom naquilo que você faz. E o sucesso vem daí, de posicionamento. Quando você se posiciona para dizer, o meu podcast é o melhor podcast que existe. Você não está dizendo que os outros é ruim, porque você não está olhando para comparar o que o outro está fazendo. Você está dizendo que o teu é o melhor, porque é o que você faz. E você não subestima aquilo que você faz. E aí o mundo aplaude. E aí você tem viralizações. E aí você viraliza. Você compreende isso, Yang? Nunca subestime o teu propósito. É, o que você faz. Nunca. Porque às vezes tem gente que tem justamente esse medo, né? De, mas eu sinto que eu posso despontar para essa área, para essa finalidade, mas será? O famoso será, né? Mas será que eu vou? Será que eu não vou? Como lidar com esse medo que o mundo ele tenta colocar diante de nós quando nós estamos prestes a cumprir o nosso propósito? Como romper? Como romper? E parece uma força. Parece uma força que quando para você... muita gente, inclusive. Tem muitas pessoas de habilidade, pessoas de capacidade que não estão cumprindo o propósito porque pararam nessa fase do medo. Parou na fase do medo. Exato. Tem um livro, Yang, que é da Lia Luft. Lia Luft, que ele diz o seguinte, o medo, ele te paralisa. Só que ele te paralisa numa areia movediça. Quanto mais medo você tem, mais você afunda. Então, nesse livro que chama-se Múltipla Escolha, da Lia, ele fala o seguinte, o medo, ele tem que servir para você como um propulsor. Você tem que sair dessa areia movediça. Você precisa buscar. Você precisa sair da inércia. É fácil? Yang, não. Não é fácil, mas ficar também na areia movediça, eu posso te dizer que não vai ser fácil. Permanecer e ver todo mundo acontecendo lá fora e você não acontecendo, vai te frustrando. E a frustração não mora, a felicidade não mora, onde a frustração se esconde. E aí você vai se frustrando. Entendeu, Ian? Você vai se frustrando. Então, quando você se posiciona, eu trabalho com o Growth Partner, que é a aceleração de crescimento. E aí alguns profissionais, né, falam, Lu, como que eu acelero meu crescimento? Como que eu vou atrás? Como que eu desbravo? Como é que eu faço? Como é que a minha carreira acontece? Porque eu vejo, Luciana, eu tenho muita autoridade, eu tenho muita competência, eu tenho conhecimento. Eu vejo profissionais médicos, amigos meus, que não têm a competência que eu tenho, ganhando mais dinheiro do que eu. O que que acontece comigo? Você está servindo o teu conteúdo, aquilo que você faz, no copo de plástico. Então as pessoas não vão reconhecer isso. A embalagem, a taça que o teu concorrente, que tem menos capacidade, menos conhecimento do que você, está servindo o produto dele, que é ele próprio,
faz com que o mundo reconheça o valor. Enquanto você considerar que o que você faz é digno, sabe aqueles copos de boteco? Aqueles de cerveja? Sim. O copo americano que fala, né? Sim. Sabe? Sim. Você está servindo aquele conteúdo teu, você está servindo o teu trabalho no copinho. Isso tem a ver com a tua autoimagem, isso tem a ver com o teu posicionamento, isso tem a ver com o teu propósito de vida. Não tem nada a ver com falar assim, o meu propósito não tem que estar ligado a dinheiro, não é nada disso. Você pode cumprir o teu propósito ajudando o outro, fazendo o que você veio fazer aqui. Porque lembra, são 2 dias muito importantes na vida da gente. O dia que você nasce, que você recebe os dons que Deus te deu, e o dia que você descobre o que você veio fazer aqui. O que você veio fazer aqui, Yang? Você veio de passeio? Não, você veio fazer alguma coisa aqui. E aí você descobre o que você veio fazer aqui, e a partir daquele momento você se posiciona. Mas você se oferece na taça e não no copo de plástico. Porque para acelerar a carreira primeiro, tem gente que diz, não sei como é que eu vou despertar, eu não sei nem o que é propósito, e a pessoa confunde missão, visão. Eu tenho uma missão na vida. Não, propósito não é isso. Propósito é você entregar as tuas habilidades de maneira que o mundo, para devolver aquilo que você recebeu, qual que é o que você veio fazer aqui? E a pessoa passa a vida sem saber qual que é o teu propósito. E por não saber, não se posiciona. Então você vê advogados competentíssimos, que vê outro advogado que estudou menos, se capacitou menos, tem menos conhecimento, ganhando muito mais dinheiro do que ele. Qual que é a diferença, Yang? Por que um ganha dinheiro e o outro não ganha? Por que, Yang? Porque esse que ganha dinheiro, ele se posiciona e ele não subestima o que faz. E aí ele, por não subestimar o que faz, às vezes o que ele faz é menos do que o outro, mas ele não subestima o que ele faz. Porque ele não está se comparando com o outro, perdendo tempo, achando que precisa de mais um curso, mais uma capacitação. Ele está indo lá e está fazendo. Então, as pessoas que estão aqui nos assistindo têm que entender que não tem a ver com você ser extremamente capacitado. Não é isso que vai te fazer ganhar dinheiro. O que vai te fazer ganhar dinheiro é você se posicionar e ir aprendendo a se colocar e entendendo o que você veio fazer aqui. Entendendo que você veio... Aí é onde entra a pergunta de 1 milhão, ou de 10 milhões, ou de 20 milhões. Como entender qual é o meu propósito? Você sabia que a maioria das pessoas vão embora dessa experiência nossa aqui sem saber qual que é o teu propósito? Porque elas confundem. Elas confundem, qual que é seu propósito? Meu propósito é cuidar da minha família. Não, isso é tua obrigação, isso não é teu propósito. Exato. Exato. Cuidar da tu botou essa família no mundo. Cuidar da tua família, Yang, é a tua obrigação. O teu propósito não tem nada a ver com, meu propósito é ser feliz. Tá louco? Que propósito é ser feliz? O teu propósito, meu propósito é ser feliz. O teu propósito está ligado ao dom que você recebeu, aquilo que você tem habilidade, aquilo que você tem condição de devolver ao mundo. E, muitas vezes, a pessoa se perde na carreira porque ela faz aquilo que ela não gosta. Quando você faz o que você não gosta, é porque você faz algo que não está ligado àquilo que você tem habilidade, àquilo que é o dom que Deus te deu. Então, primeiro eu falo que tem passos para despertar o teu propósito. 3 passos importantes. Primeiro, você olha para dentro. Quais são as minhas habilidades? Eu não tenho habilidade manual nenhuma. Será que meu propósito está ligado a artesanato, Eu não tenho habilidade nenhuma artística. Não, cantar, dançar, mas esquece, esse não vai ser meu propósito de vida, que é, de repente, florir a vida das pessoas dançando, cantando, não. Então, olha para as tuas habilidades, primeiro passo. Entenda as tuas habilidades. Segundo passo, entenda como essas tuas habilidades deixam o mundo melhor. Quando eu estou falando de mundo, eu estou falando de mundo de negócios e de mundo onde a gente está vivendo aqui, no mundo de pessoas. Como eu deixo a vida das pessoas melhores. Eu falo que o trabalho voluntário desperta muitos propósitos. Muitos. Porque é lá que você faz o que Deus te deu, você coloca as suas habilidades sem nenhum interesse de volta. Então você pega essas habilidades,
Você coloca isso a favor e descobre como que essas suas habilidades mudam a vida das pessoas ou das empresas de alguma forma. E a partir daí, o terceiro e último passo. O que você faz? Você começa. Quais são as oportunidades de mercado? Porque no Growth Partner você tem oportunidades. Mapa estratégico de oportunidades. É a primeira coisa que você faz com uma pessoa ou com uma empresa que quer crescer, que quer ganhar dinheiro, que quer faturar mais, quer aumentar a participação de mercado, quer ganhar market share. Primeira coisa, no propósito é a mesma coisa. Você faz um mapa estratégico de oportunidade, Yang. Você já identificou o dom que Deus te deu. Você já sabe como esse dom muda a vida dos negócios ou a vida das pessoas. O terceiro é você monta um mapa estratégico de oportunidade. Agora, com isso que eu consigo mudar no mundo, aonde que eu consigo monetizar ou aonde eu consigo entregar o meu propósito e mudar a vida das pessoas. E é isso. Ou seja, então seria correto a gente dizer que a identidade, basicamente, ela está ligada a tudo aquilo que gira em torno de mim e propósito é tudo aquilo que gira em torno das pessoas? Propósito é tudo aquilo que gira em torno do que você consegue mudar no mundo. Isso é propósito. Não tem a ver com a tua felicidade, não tem a ver com a tua família, nada disso. Isso é tua missão. Eu tenho uma missão na minha vida. Dar palco a outras mulheres. Através dos eventos que eu faço, eu sempre dou palco a outras mulheres. Isso é minha missão, não é o meu propósito. Então, missão, você pode ter várias. Chamado, você pode ter vários. Hoje, por exemplo, eu sou protagonista do Canal Rural para despertar outras mulheres para serem protagonistas, para que elas vejam a Luciana e falem, nossa, esse é o caminho, eu também posso chegar lá. Porque a Luciana era improvável. A Luciana, Yang, vem, muita gente acha que eu venho de pai fazendeiro, de família muito abonada. Não. A Luciana era improvável porque a Luciana vem de um pai que era motorista de caminhão e foi motorista de caminhão a vida toda, com 4ª série e mãe dona de casa. E aos 19 anos ela era consultora entregando planejamento estratégico para grandes empresas. Você fala assim, da onde que ela saiu? Ela não tinha nem saído da faculdade ainda, Yang. Porque eu sabia que eu podia fazer. E quando você sabe que você pode fazer, ninguém te impede. É como aquela frase lá que diz assim, eu não vim de uma família rica, mas uma família rica virá de mim. E aí, é engraçado, né? Porque a minha casa, Yang, era a mais feia da rua. Porque ela não tinha reboco, ela tinha tijolo aparente, os portões eram de cores diferentes. E aí eu falava, mas podia pelo menos pintar esse portão aqui da mesma cor, gente, né? Eu queria pelo menos passar um cal nessa porta para ver se ficava com o muro branquinho, né? Para não ser tijolo, né? E eu não aceitei aquele modelo de escassez. Eu sabia que tinha muito mais. Hoje minha casa é eu pelo menos acho, né? Uma das mais bonitas do condomínio. Sim. Mas aí é que tá, eu não tô olhando para a casa do lado, eu não tô me comparando com a minha é a mais bonita. Sim. E aí que tá a diferença. Então, de uma improvável, eu fiz minha escola toda foi pública. De uma menina improvável, nasce uma mulher que é referência de sucesso dentro daquilo que ela executa, que é o agronegócio. Uma das mulheres mais poderosas do agro. Esses dias saiu numa revista a Rainha das Cooperativas. A rainha das cooperativas. E eu aceito, Yang, porque eu não subestimo o que eu faço. E se eu não subestimo o que eu faço, o mundo reconhece quem eu sou. Se eu não subestimo o que eu faço, o mundo reconhece quem eu sou. Cara, olha, senhoras e senhores. Eu queria que você agora falasse um pouco pra gente, Lu, acerca dos próximos projetos, os próximos passos, né? Falando mais da questão de eventos, conforme você falou, você tem uma mentoria, né? E nessa mentoria você auxilia muitos executivos. Nós temos uma grande audiência e é interessante que você compartilhe com a gente os próximos passos. Eu sei que tem evento chegando aí, né? Então, já dá um spoiler aí, porque quem tá no Yang pode dar spoiler à vontade. Que delícia! Eu cuido de mentores, mas eu cuido ao lado de grandes mentores. Então, a gente faz aí a mentoria Líderes Extraordinários ao lado do maior, do psiquiatra mais lido do mundo, que é o Augusto Cury.
Falo que na vida a gente tem mentores e nós devemos ser gratos a esses mentores que passaram pela nossa trajetória. E o Augusto Cury entrega essa mentoria, eu aprendo com ele todos os dias. Sim. O Fábio Ruiz, que também é um grande amigo, foi eleito um dos maiores empreendedores do Brasil, né? E conseguiu escalar a carreira dele de uma maneira muito importante. Fez uma carreira nos Estados Unidos, né? E o Líderes Extraordinários é isso, é para mostrar para esses líderes o equilíbrio entre liderança, sucesso, monetização financeira, mas também não precisamos chegar nessa liderança com todos os nossos pratos de porcelana quebrados. Então, tenho Líderes Extraordinários, que é um prazer entregar esse projeto. Eu entrego posicionamento de mercado, o Augusto entrega gestão emocional e o Fábio entrega gestão financeira. Então, a minha área é para fazer com que as pessoas que eu tenho a oportunidade de tocar se posicionem. Entenda o valor que elas têm. E a partir daí conseguem monetizar. Você vê jornalistas que muitas vezes não conseguem enxergar o valor que tem e não conseguem receber, não conseguem monetizar por aquele valor. E o nosso próximo evento é o Encontro Nacional de Mulheres Cooperativistas. A gente reúne mais de 2.000 mulheres produtoras rurais do Brasil inteiro. Vai ser dia 2 e 3 de dezembro aqui em Campinas, ali em Tupéva, para despertar nessas mulheres. E a gente vai trazer um festival gastronômico, um festival cultural, mostrando como o campo foi feito da Holanda, da Itália, do Japão e das nossas culturas regionais. Então vem Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, todo mundo junto para, desde comer o baião de dois, comer o queijo coalho, dançar um cariri, dançar um frevo, para que a gente entenda que o Brasil é isso, é essa diversidade que enriquece não só o campo, mas a cidade. E a gente vai levar essas mulheres aí para buscar o teu propósito e transformar através de capacitação e desenvolvimento. Eu já queria, então, até aproveitar a oportunidade, queria que você, nesse momento, olhasse para a câmera e deixasse um conselho para uma mulher que assiste agora, que tem dificuldade de encontrar o seu propósito. Qual é o conselho da Luciana para que essa mulher ela encontre o seu propósito e ela consiga fluir em todas as áreas da sua vida? Isso. Eu queria muito falar, não só com as mulheres, mas com os homens, mas agora os homens que me desculpem, mas eu vou falar com as mulheres. Quando você entende o tamanho da luz, porque nós somos feitos de luz, quando você entende o tamanho da luz que você carrega, a gente jamais deve imaginar que ao compartilhar a nossa luz, você terá a tua luz apagada. Muitas mulheres acham que, chegou, né? Eu vejo lá no conselho de administração, é um cargo que eu vejo pouquíssimas mulheres ainda nessa posição. E eu percebo que quanto mais alto é o escalão na tua carreira, mais a tua oportunidade de puxar outras mulheres. E quando eu compartilho a luz, a trajetória, aquilo que eu carrego, ao compartilhar e ao buscar outra mulher, ao buscar outra luz do meu lado, eu não me apago, eu me acendo cada vez mais. Então, que a gente possa viver essa sororidade, que a gente possa iluminar mais vidas, porque cada mulher tem a capacidade de levar a sua luz, levar aquilo que é o dom que Deus te deu, para que você transforme outras vidas. Mesmo que você se sinta um beija-flor apagando o incêndio com o bico. Mas saiba que se for importante para uma pessoa, já valeu a pena. Não permita que ninguém diminua o que você faz, que ninguém queira apagar a tua luz, mas dê o primeiro passo. Saia dessa zona de conforto. Aceite que muitas vezes vai ser traumático porque é aquela poeira que entra dentro da ostra. Eu quero ser a poeira, hoje, olha que profético isso, eu quero ser a poeira que está entrando dentro dessa ostra aí, para incomodar, para dizer se essa moça é improvável e conseguiu, eu também posso. Então que eu seja a poeira na tua ostra, porque eu tenho certeza de que hoje vai incomodar, mas que você vai se tornar uma pérola linda e que vai aí brilhar cada vez mais. Uau! Essa é a Luciana. Olha, eu fico muito feliz cada vez que eu vejo mulheres ativadas, né? Você é uma mulher ativada.
Alguém que entendeu o seu propósito e, através do seu propósito, está transformando a vida de outras pessoas. E eu penso que é isso que dá sentido à nossa vida, né? Porque nós poderíamos, de qualquer forma, viver uma vida individual, uma vida onde a gente pensasse apenas em nós, uma vida onde a gente olhasse apenas para nós. Só que quando a gente se aproxima de Deus, a gente entende a importância de exercer o nosso propósito e ter uma vida que transforme outras vidas. Ter uma Isso. vida que toque outras vidas, que através daquilo que a gente faz, outras pessoas elas sejam tocadas e elas sejam transformadas. E é bom ver pessoas como você que entendeu esse chamado, entendeu esse propósito e está tocando vidas. O mundo precisa de mais Lucianas. O mundo Amém. precisa de mais pessoas que ativem outras mulheres, outros homens, porque a grande verdade é que existem muitas pessoas com extremo talento, extremo potencial, e elas estão precisando só do, sabe, o motor do carro, ele é robusto, ele é gigante, ele tem toda aquela engenharia, mas toda aquela engenharia não consegue funcionar se um motorzinho pequeno chamado motor de arranque não girar. Então, muitas pessoas têm muito potencial, têm muita capacidade, mas falta o motor de arranque para dar aquele tranco e falar vai. E Vai. você é uma dessas mulheres e que você continue exercendo aí esse propósito e tocando vidas. Amém, amém. Eu recebo, Yang. E Deus é o Deus da abundância, Ele não é o Deus da escassez. Ele deseja que você viva a abundância que Ele quer na tua vida. Muitas vezes, quando a gente olha que não temos a abundância necessária, é porque você não fez a tua parte. Faça da tua parte que da minha ajudarei. Lembra? Faça a tua parte. Deus está esperando você colocar o pé para Ele colocar o chão. Coloca o pé, dê o primeiro passo, Ele vai te capacitar no caminho. E Deus não é o Deus da escassez. Se dentro da tua casa tem alguma escassez, saiba que isso não vem de Deus. Porque Deus não é o Deus da escassez, Deus é o Deus da abundância. E Ele quer a abundância na tua vida. Ele só está esperando você fazer a tua parte. Hashtag fica a dica. Ó, seguinte, eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais, ok? Da Luciana. Você consegue clicar aqui na descrição, você já vai encontrar as redes sociais dela. Segue ela lá no Instagram, acompanha o conteúdo. Ela tem um Instagram que ele é alimentado com os conteúdos, né? Acerca das suas mentorias, das suas palestras. É importante você passar a seguir, eu sempre oriento a nossa audiência a consumir conteúdos que elevam o seu nível de intelectualidade. Isso é importante. Então, siga a Luciana no Instagram, tá aqui na descrição. Que a mulherada que quiser participar, qual é o caminho que quiser participar do evento? Dia 2 e 3, né? 2 e 3 de dezembro. A gente vai ter... Tem uma pessoa que sempre está aqui nesta cadeira, que é a André Virmon, que vai ser uma das Isso. palestrantes do evento. Uau, isso já não pode perder, né? A André vai estar. Não pode perder. É só entrar em contato com o Grupo Conecta. No Instagram, GPO Conecta, @ GPO Conecta, isso mesmo. E aí faz a sua inscrição lá, que vai ser um prazer receber. Não importa se é mulher do agro, qualquer mulher é muito bem-vinda para que a gente viva esse processo de transformação. Eu vou deixar na descrição também, então, o Instagram, que aí você consegue chamar e você consegue garantir a sua participação. É importante, garanta a sua vaga, esteja evoluindo, né? Para você evoluir, é importante você se aproximar de pessoas que também estão nesse processo. Elas vão te fazer entender como é esse processo e te ajudar a evoluir. Então, participa desse evento, tá tudo aqui na descrição para facilitar a sua vida. Minha querida, um prazer te receber. Agora eu tenho que liberar ela porque ela vai correr agora literalmente pro aeroporto, porque amanhã é aniversário do filho. Mas essa é a primeira de muitas. Quero recebê-la mais vezes pra gente bater mais ainda papos, né, saudáveis como esse. A gente aprendeu tanto aqui nessa entrevista e as portas estão abertas para você. Será um prazer recebê-la novamente. Eu que agradeço, Yang. O prazer estar sentado nessa cadeira aqui, para mim, foi todo meu, tenho certeza disso. Prazer é seu, prazer é meu, prazer é nosso, minha querida. Deus abençoe sua vida. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar por aqui, mas eu vou deixar o próximo episódio já aí na tela, a produção vai deixar aqui do lado aqui, ó. E é só você clicar que você já vai estar inserido no próximo episódio do YangCast. Que quem assiste o YangCast uma vez, quer maratonar, não quer parar de assistir. Então, eu facilito sua vida. Só clicar aqui que eu vou te receber no próximo episódio com uma super entrevista para edificar a sua vida. Clica aqui que eu tô te esperando, vai.